e por isso não é possível que haja esse liberou geral de armas no Brasil. Presidente, eu preciso só responder o ministro em relação ao Twitter dele. 20 segundos. Senhores. Só para responder que o ministro... Não, senhores. Só um momentinho. Não, é só porque ele... Júnior Moral. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Antes de iniciar minha explanação aqui, só fazer uma... deixar aqui registrada a minha opinião quanto à comparação com a sessão que foi realizada na CCJ. Eu acho que é sim necessário a gente trazer essa comparação, porque o que está errado a gente precisa corrigir. E é um outro braço dessa casa. Foi sim, no meu ponto de vista, uma postura desrespeitosa do ministro naquela comissão. Eu falo isso aqui sem querer polemizar, sem querer atrair mais atrito ainda para o clima que já se encontra nessa comissão. Isso é um fato. E não é esse o meu propósito aqui na minha explanação, ministro. Lamento a postura já também belicosa de alguns deputados da oposição que desde o primeiro minuto tentando interromper e tentando fazer claramente com que a sessão caísse. Em relação do governo, me desculpe, do governo, é porque era uma oposição até pouco tempo e nós não vamos fazer como eles faziam enquanto oposição. Porque se eu fizesse, eu deveria chegar aqui e perguntar por que o ministro se comporta como tchutchuca contra os manifestantes de 8 de janeiro e tigrão contra ou melhor, ao contrário, tchutchuca contra as organizações criminosas e tigrão contra os manifestantes de 8 de janeiro. Eu estou dando aqui um exemplo de como eu me comportaria caso eu fosse fazer como os senhores. É um mero exemplo, já que os senhores estão tentando levar para esse lado. Então, para seguir no meu raciocínio, presidente, a minha explanação... Senhores, deputado Júnior Amaral, deputado Duarte... Deputado Duarte, eu vou mais uma vez com o presidente, que não é pessoal, para mim aqui são todos iguais, mas com o presidente tem... Como é que o senhor sabe? Como é que o senhor sabe como é que o senhor sabe que eu não vou fazer nada? Deputado Duarte, né? O senhor tem de forma reiterada Cabo Gilberto, por gentileza. Ambos estão atrapalhando o bom andamento. Senhores. Ambos estão atrapalhando o bom andamento da nossa reunião. Presidente, permita concluir, presidente. Peço para repor meu tempo, por gentileza, pelo menos em 1 minuto. Não, deputado Duarte, o senhor toma esse providência e merece respeito. Permita concluir, presidente. Senhores, Cabo Júnior Amaral vai retomar o tempo de 3 minutos. Pode reiniciar. Tempo de 3 minutos. Toda vez que houver interrupção, eu vou zerar e vai começar de novo dos 3 minutos. O senhor tem seu papel? Tome suas providências. Não é eu que vou tomar providência com isso aí. É o senhor que vai tomar. Por gentileza, deputado Júnior Amaral, por 3 minutos, reinicie a sua pergunta. Presidente, ele tinha falado 2. Agora sim. Eu falei... Toda vez que houver interrupção de parte a parte, presidente, vou retomar do zero. Seguindo, presidente. Então, só para dar sequência no meu raciocínio, e até provavelmente não vou usar os 3, vou ser bem objetivo. Meu propósito aqui é outro, diferente da oposição ao governo passado. O ministro disse em 2019 que a política armamentista do presidente Bolsonaro, ou pelo menos disse algo nesse sentido, ela iria gerar muitos empregos de coveiros do Brasil. Tem um tweet do senhor ministro falando algo sobre o transporte das armas de fogo pelos CACs. E o que nós vimos com o passar do tempo foi exatamente o contrário. Se tem uma profissão que pode ter sofrido com desemprego no governo passado, foi exatamente os de coveiros.
porque nós reduzimos em aproximadamente 30% o número de homicídios, com a política armamentista posta pelo governo Bolsonaro. Não é a política armamentista, ela não visa combater a criminalidade em primeira face, mas é uma política de promoção da liberdade. Mas os números mostram os excelentes resultados na redução da criminalidade violenta, em especial dos homicídios. Isso é apresentado, inclusive, por ONGs e por instituições que têm claramente viés de esquerda. Isso é irrefutável. Eu pergunto, ministro, em relação aos desempregados, neste caso, não os coveiros, mas os desempregados do setor armamentista, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem os números de afetados, os números concretos desses afetados já nesses quase 4 primeiros meses do ano de 2023? E a segunda pergunta, levando em conta os números da violência no governo Bolsonaro, registrados durante o governo Bolsonaro, este governo tem para apresentar à sociedade brasileira um compromisso, uma meta de redução da criminalidade, neste caso eu dou destaque para a criminalidade violenta, e que possa, claro, ser apresentados a nós parlamentares aqui na Comissão de Segurança Pública? E para finalizar, qual o perfil este ministério pretende adotar, porque eu ainda não chegou ao nosso conhecimento nada visível, no combate às organizações criminosas? O que este governo pode se comprometer e que o senhor já pode trazer a nós como expectativa para esse tratamento, para esse combate, melhor dizendo, às organizações criminosas como PCC e Comando Vermelho, que o senhor conhece muito bem? Eu tenho certeza que o senhor conhece essas facções melhor do que Sou policial militar, combati-as. Eu tenho certeza que o senhor conhece bem. Agora, sobre essa questão de desrespeito à comissão, na verdade eu respondo, eu não pergunto. O que define o conteúdo da resposta é a pergunta. Por exemplo, o senhor acaba de dizer que eu fiz um tweet não sei quando sobre coveiro. Se o senhor puder apresentar o tweet, eu lhe agradeço para eu poder esclarecer ao senhor. Porque é impossível responder uma pergunta de um tweet aleatório. O senhor lê o tweet, eu lhe respondo sobre o tweet. Em relação às organizações criminosas, qual é a nossa política? A política tem sido esta, que aí sim está registrada no Twitter. Praticamente todos os dias eu mostro operações concretas de apreensão de armas, de apreensão de drogas, de descapitalização de organizações criminosas, para que com isso nós possamos fazer com que, de verdade, as organizações sejam derrotadas, inclusive as narcomilícias que estão se formando em alguns territórios. Nós estamos atuando muito firmemente com a Polícia Federal, estamos ampliando as bases da Polícia Federal de enfrentamento ao crime organizado e fortalecendo a relação com os estados. Dou um exemplo ao senhor deputado. Quando nós chegamos ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, havia 2 bilhões e 400 milhões de reais repassados aos estados e não utilizados. Por quê? Porque havia normas erradas que haviam sido editadas anteriormente que impediam os estados de usar esse dinheiro. E com isso era um dinheiro puramente mental, era um dinheiro artificial. O dinheiro existia, mas os estados não usavam. O que foi que nós fizemos? Nós editamos uma portaria atendendo à sugestão dos secretários de segurança e com isso nós facilitamos a liberação desse dinheiro para os estados. Então esse é um exemplo concreto, anunciado fartamente em entrevistas, no Twitter, etc., que mostram esta nossa preocupação com o enfrentamento ao crime organizado. Nós temos feito parcerias com os estados, com os municípios. Hoje mesmo sairá um novo edital para que as polícias locais, nas quais nós confiamos, tenham melhores condições de trabalho. Sobre, especificamente, redução de homicídios. Eu já mostrei e reitero,
Quando que os homicídios começam a cair no Brasil? Começam a cair no Brasil em 2018. Portanto, antes da política armamentista. Em 2000 Prossiga. Bom, se eu sou perguntado, eu tenho que responder. Ministro, por gentileza, pode responder. Em 2020, nós tivemos um crescimento dos homicídios. Por isso, não há correlação entre armas e redução de homicídios. É preciso conhecer os números para deles poder falar. E nós, com isto, mostramos que nós, fortalecendo as polícias, é o caminho certo, é o caminho principal. Em relação à afirmação de que portar arma não é uma questão de segurança, é uma questão ideológica, uma questão de liberdade, claro que eu respeito esse pensamento, mas não é um pensamento válido no Brasil, porque todos nós que aqui estamos regidos pela Constituição e por leis. Então não existe possibilidade de liberdade ser confundida com cada um fazer o que quer, quando quer. Portar arma é uma licença excepcional que o Estado dá. E assim como dá, ele pode tirar. E isso é um imperativo jurídico desses conceitos de concessão, permissão, autorização. Não existe, portanto, liberdade absoluta no Brasil a portar armas. Nunca existiu, não existe, e para existir seria preciso a mudança da Constituição e de um conjunto de leis no Brasil. Claro que esse Congresso pode fazer, mas o governo, enquanto for governo eleito pelo povo, vai cumprir a Constituição e as leis brasileiras, e por isso não é possível que haja esse liberou geral de armas no Brasil. Presidente, eu preciso só responder o ministro em relação ao Twitter dele. 20 segundos. Senhores. Só para responder que o ministro... Não, senhores. Só um momentinho. Não, é só porque ele... Júnior Amaral. O senhor pode trazer, deputado, o tweet que eu leio com a maior atenção do mundo. Pode ler, Júnior. Nós estabelecemos, só um pouquinho. Quer que ele leia ou não? Senhores, nós estabelecemos... Senhores,